Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley Machado, estou aqui com você no Gabaritando Eleitoral. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo. Mas e se você não gostar? Não tem problema, pode curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Vamos iniciar uma jornada sobre o direito eleitoral, sobre as mais diversas formas, resolvendo questões, analisando decisões do Tribunal Superior Eleitoral, analisando a legislação, como que essa legislação deve ser interpretada, enfim, aqui no canal do Gabaritando Eleitoral, eu e você vamos estudar o direito eleitoral. Eu tive uma mudança de vida, a minha família teve uma mudança de vida, o Carvalhedo também teve uma mudança de vida, através ou por meio do estudo. Conseguimos acessar importantes cargos públicos e tivemos uma grande transformação. E é isso que eu e o Marcos Carvalhedo queremos para vocês. Então não perca a partir de hoje o nosso canal aqui no Gabaritando Eleitoral. Depois eu vou te mostrar o porquê direito eleitoral. Mas direito eleitoral é um tema que não faz parte dos temas das disciplinas ordinárias nas faculdades de Direito. O direito eleitoral é um tema que só é muito discutido ao longo dos anos eleitorais e, na verdade, nos semestres eleitorais. Só que o direito eleitoral faz parte do conteúdo programático de diversos cargos públicos e, por ser um direito que não é muito discutido, um direito que não é muito debatido, muita gente não conhece, eu e o Marcos Carvalhedo queremos ser um facilitador para vocês. Facilitador sobre o que é o direito eleitoral e como ele é cobrado em questões de concursos públicos, lá nas provas, pelas bancas examinadoras. Mas aí vem um grande problema. Como estudar direito eleitoral? Eu fui analista do Tribunal Superior Eleitoral por 10 anos. Marcos Carvalhedo é analista do Tribunal Superior Eleitoral há mais de 20 anos. Juntos, eu e Marcos Carvalhedo temos mais de 30 anos no estudo do direito eleitoral. Claro que ele tem muito mais porque ele é muito mais velho. Mas eu e você e o Marcos Carvalhedo, vamos todos estudar direito eleitoral e com a nossa experiência queremos facilitar o seu caminho. Queremos garantir um meio de, com essa disciplina, você alcançar a sua independência. Vamos lá. Como é que a gente estuda direito eleitoral? Eu fiz uma análise de mais de 2.000 questões. Eu tenho mais de 2.000 questões de concursos públicos de direito eleitoral comentadas. Eu posso falar com vocês que eu fiz um estudo detalhado das questões cobradas nos últimos concursos dos últimos anos. Eu e o Marcos Carvalhedo publicamos um livro específico de direito eleitoral de questões. Temos um outro livro do Código Eleitoral com os artigos mostrando como que cada artigo era cobrado em prova. Então temos experiência para falar para vocês o que mais é cobrado, como é que se estuda essa disciplina e aí como é que isso funciona. Vamos lá. Mais de 90%, perto de 91% das questões de direito eleitoral referem-se ao texto da lei. Mas tem um problema. Uma das leis cobradas em concurso público está desatualizada. Aí você vai, poxa, e agora? Como é que eu faço? A minha sugestão para você estudar direito eleitoral é ter as leis atualizadas. E onde é que você vai achar isso? Sugiro que você entre no site do Tribunal Superior Eleitoral. Só lá no site do TSE, você vai entrar www.tse.jus.br. Lá tem um link legislação. Nesse link legislação você vai ver Código Eleitoral anotado. Você vai clicar nesse link do Código Eleitoral anotado. Nesse link lá no site do TSE, você verá que tem as principais leis eleitorais cobradas em concursos públicos, todas anotadas com decisões do TSE. Então tem o Código Eleitoral, tem a Lei 9.504, tem a Lei 9.096, tem a Lei Complementar 64 de 90 e temos também a Resolução 21.538 de 2003.
Essas são as principais leis que integram o conteúdo programático do direito eleitoral lá nas provas ou lá nos concursos públicos. Você precisa ter muito cuidado com o Código Eleitoral. O Código Eleitoral é a Lei 4737 de 1965. Esse código está parcialmente revogado, ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, mas parte do Código Eleitoral está revogado. Seja revogado por disposições ou por incompatibilidade parcial com a Constituição, seja revogado tacitamente por disposições contidas na Lei das Eleições. Só quando você for estudar o Código Eleitoral, que é a Lei 4737, sugiro que você estude usando o Código Eleitoral que eu falei para vocês, que está lá no site do TSE. Quando há uma incompatibilidade de um dispositivo do Código Eleitoral, essa incompatibilidade é apontada nesse Código Eleitoral anotado. É muito importante, então, que você pegue essa legislação lá no site do TSE. Dentro do Código Eleitoral, a parte que é mais importante e mais cobrada é organização da justiça eleitoral, alistamento eleitoral, a parte dos sistemas eleitorais, a parte sobre crimes eleitorais e, finalmente, recursos eleitorais. Esses são os temas mais cobrados em questões de concursos públicos lá do Código Eleitoral. Temos a Lei 9.504. Só a Lei 9.504. O que a gente tem mais de importante ou mais cobrado em concursos? Temos as disposições gerais, a parte da escolha em convenções partidárias, a parte das coligações, registro de candidatura, propaganda eleitoral, conduta vedada a agente público e, finalmente, sistema eletrônico de votação. Só esses são os temas da Lei 9.504, os temas mais cobrados. Conduta vedada a agente público e o sistema eletrônico de votação. Além do Código Eleitoral, da Lei 9.504, nós temos a Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos. Temos a Lei das Inelegibilidades, Lei Complementar 64 de 90, e uma resolução do TSE, que é a Resolução 21.538 de 2003, mais conhecida como Resolução do Alistamento Eleitoral. Então, em tema de legislação, esses são os principais diplomas normativos que você tem que conhecer. Eles são muito cobrados, muito importantes. Aí você vai me perguntar, mas professor, como que esses diplomas normativos, como que essas leis são cobradas? Qual é a parte mais importante? Então, para que você saiba disso, você precisa acompanhar os nossos próximos vídeos, as nossas próximas aulas, porque nós vamos mostrar como que eles são cobrados e quais são as principais partes. Aqui eu estou apenas apresentando o que é que você precisa conhecer. É claro que quando você estiver estudando, alguma coisa você não vai entender. É claro que quando você estiver analisando um determinado instituto, vendo um determinado dispositivo legal, vai ficar dúvida em relação a alguma coisa. E o que você fará? Se você puder, é importante que você tenha como apoio uma doutrina, um livro para te apoiar a entender os institutos do direito eleitoral. Nós temos diversos livros, mas eu sugiro para vocês, nós temos um livro bem didático, um livro que facilita com a linguagem simples, objetiva, que não entra em grandes discussões, o livro de Direito Eleitoral da editora IUSPOD, um livro do Roberto Almeida. Esse livro, pessoal, ele é bem legal porque a linguagem dele é fácil, ele traz o tema e ao final de cada capítulo ele já traz as questões de concurso público relacionadas àquele tema que ele estava abordando. Também traz algumas decisões do Tribunal Superior Eleitoral. É importante você ter, se puder, um livro de apoio para tirar as dúvidas quando estiver estudando a legislação. Como eu já disse para vocês,
mais de 90% das questões, em média, ou aproximadamente 92% das questões, são de texto de lei, texto dessas legislações que eu mostrei para vocês. Então você vai usar o livro de doutrina como apoio para tirar dúvidas, um apoio para entender o instituto, para ver uma decisão do TSE, como é que ela se desenvolveu, como é que aquela decisão deve ser interpretada por você. No direito eleitoral, lá no conteúdo programático, nós temos os examinadores escolhendo os principais temas do direito eleitoral. E aí, como é que você vai se organizar? Você, claro, se vai estudar para um concurso em que uma das disciplinas é o direito eleitoral, você não vai estudar só o direito eleitoral. Eu, por exemplo, quando fiz o concurso do TSE, eu estava estudando para a carreira de tribunais e quase não fui aprovado. Eu fiquei lá no final das vagas, eu fiquei em 59, eram 63 vagas, por causa do direito eleitoral. Eram 5 questões de direito eleitoral, tinha peso 2 e eu errei 4. Eu não conhecia o direito eleitoral. Depois que eu ingressei no TSE, eu passei a estudar, e se eu conhecesse o direito eleitoral, se eu tivesse estudado essa disciplina, eu teria uma posição bem melhor, poderia ter escolhido uma vaga em um outro local no tribunal. Mas graças a Deus eu consegui passar. Essa disciplina pode fazer diferença para vocês. Quase que eu não consegui ficar dentro do número de vagas por causa do direito eleitoral. E eu não quero que isso aconteça com você. Por isso nós vamos estudá-lo ao longo dos nossos próximos vídeos, ao longo das nossas próximas aulas. Então não perca! Você viu as leis, viu um livro importante, um livro que é um facilitador, um livro da editora Iuspódio. Se você está estudando para a carreira da magistratura e Ministério Público, existe um outro livro que é mais adequado, ele aprofunda um pouco mais as discussões, que é o livro de direito eleitoral de um procurador eleitoral, um procurador regional da República, que atuou por muito tempo na Procuradoria Geral Eleitoral, órgão que oficia perante o TSE, órgão do Ministério Público, que oficia perante o TSE do José Jairo Gomes. Então, esse é um livro para aqueles que estão estudando para as carreiras da magistratura e do Ministério Público. Um livro muito bom e de alguém que conhece bem a jurisprudência do TSE, alguém que atuava na Procuradoria Geral Eleitoral. Mas esse livro é um livro mais denso. Se você está estudando para analista e para técnico, basta o Roberto Almeida aliado à legislação, Código Eleitoral, Lei 9.504, Lei 9.096. E claro que no direito eleitoral não basta você conhecer a lei, não basta você ter um livro de apoio para você entender os institutos, você tem que treinar. Você vai treinar fazendo questões de concursos anteriores. E eu e você, nesse canal Gabaritando Eleitoral, vamos fazer muitas questões daqui para frente. Por isso que eu peço mais uma vez, se inscreva no nosso canal, curta esse nosso vídeo. E eu, Wesley Machado, te espero aqui no Gabaritando Eleitoral em uma próxima oportunidade.